Samuel, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Vanessa. É um enorme prazer, né, estar participando contigo, buscando, assim como todos os demais profissionais, contribuir um pouco para o aprimoramento, da profissão, um amplo conhecimento, do dia a dia, de cada área, apesar de que, como eu costumo falar, eu sou suspeito em falar quando se fala em saúde mental, porque eu gosto demais, sou apaixonado por saúde mental, né? Já atuei em outras áreas como NASP, meu estágio, inclusive, foi no hospital, né? E o outro estágio extracurricular foi na Secretaria de Assistência. Mas, para mim, saúde mental é algo diferente, né? É algo muito cativante e eu me sinto muito feliz por estar fazendo parte da equipe qual eu faço atualmente, no CAPS, né? E conhecendo de perto a mente humana, pelo menos o mínimo, né? Porque a mente humana ela é muito complexa, né? E é muito interessante você conhecer. Quanto mais você conhece, mais tem coisas para você descobrir, né? É muito, muito interessante mesmo, né? E vamos Apaixonante. tentar contribuir. É apaixonante. Depois dessa live, eu tenho certeza que as pessoas vão, se já havia interesse por a saúde mental, vão passar a aprofundar mais esse interesse, vão passar a ter uma visão diferenciada. Essa é a minha ideia, né? Sempre que participo de palestras, sempre que organizo alguns eventos, principalmente no CAPES, junto com a equipe, é fazer com que as pessoas percebam, né, que o deficiente mental ele tem a deficiência, mas ele também tem muita capacidade de desenvoltura, tem inclusive a capacidade de amar, né? As pessoas têm a visão do deficiente como alguém violento, na maioria dos casos, alguém violento. E na verdade ele não é, né? Ele, no momento da crise, ele tenta se defender, né? Mas ao passar a crise, eu já vi vários exemplos, inclusive na minha experiência profissional, eu vi vários exemplos do momento da crise e após a crise, como esses deficientes ficam, né? E durante a live vamos falar um pouquinho sobre essas experiências que para mim realmente são marcantes, né? E é um aprendizado. Com certeza. Samuel, assim, é muito interessante. Eu estagiei na área de saúde mental e realmente é uma área encantadora, bem complexa. Você precisa realmente estar estudando, se atualizando e conhecendo, né, tudo que envolve essa área. E, nossa, obrigada por estar aqui hoje, por estar disponível hoje nesse feriado de 7 de setembro aqui, para conversar com a gente, trazer essa sua experiência tão rica. E eu queria que você iniciasse falando sobre o local onde você trabalha, como funciona. Olha, atualmente o local onde eu trabalho, nosso CAPS é o CAPS 1, né? É, é um local, uma dos desafios que temos, né? Porque quando o governo federal ele definiu nas portarias referente a CAPS, né? CAPS 1, 2, 3, CAPS I, né? Entre outros, o CAPS 1 é o que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque nós recebemos todo tipo de demanda, né? Enquanto os outros CAPs, por exemplo, tem municípios, né, de grande porte que tem o CAPS infantil e o CAPS AD e o CAPS, né, de transtorno mental. O CAPS 1 é diferente, ele recebe tudo. Ele recebe desde do usuário de álcool e outras drogas até o de saúde mental mesmo, né? Como tem lá na portaria, né, porta de entrada para a saúde mental. Então, estamos para receber toda a demanda, todos os casos que venha a nos procurar, né? No município aqui nós temos também um ambulatório, né? Nós temos uma psiquiatra
do ambulatório, assim como temos psicólogo, né? E temos um trabalho realmente bem ampliado e um contato entre a rede, né? Então, é um local de uma estrutura boa, né? É um local que conseguimos, de certo modo, desenvolver as ações no dia a dia. Tem os seus desafios, né? Que durante a live vamos poder falar sobre esses desafios, né? E um dos maiores desafios que temos, hoje pela manhã eu estive conversando com alguém e falando sobre isso, sobre saúde mental, e um dos maiores desafios que eu mostrava para ele é a sensibilização da população para com o deficiente, né? Porque as pessoas ainda, infelizmente, têm medo de se aproximar muitas vezes do deficiente, né? Tem medo até de ir no CAPS. Quando se fala em ir no CAPS, entrar no CAPS, é algo que mexe muito com as pessoas, né? Porque as pessoas já verem, ao entrar no CAPS, como se estivesse entrando no local totalmente diferente do seu contexto social, né? Do seu contexto familiar. E, infelizmente, temos N dificuldades que enfrentamos, principalmente pela visão da sociedade, né? E, em parte, eu concordo com eles. É um local diferenciado mesmo, né? É um local que quem entra lá não sai da mesma forma, não sai com a mesma visão, né? Acabou de entrar, inclusive, agora na live, eu pude ver aqui, acabou de entrar uma das minhas estagiárias, né? A Jéssica Maiara. Isso, Eu eu mando vi um abraço aqui. para ela. Um grande abraço. Jéssica foi, nesse momento, antes da pandemia, a minha última estagiária. Então, compartilhamos muita experiência juntos. Aprendemos muito, porque eu gosto muito de ter estagiário, porque ele já vem com a vivência, né, no meio social, no meio escolar, né, e transmite para mim as experiências que eles têm, quanto universitário, né, e também aprende um pouco com os nossos usuários e com os demais membros da equipe, porque o assistente social no CAPS ele não trabalha só, né, ele tem uma rede de apoio, ele tem outros profissionais que complementam o seu conhecimento, desde o psiquiatra até a pessoa que fica na recepção, até a pessoa que faz a alimentação, né? Tudo isso contribui para o bom andamento dos trabalhos no CAPS e para o aprimoramento do profissional quanto assistente social, né? O CAPS ele não é feito apenas com profissionais de nível superior. Eu sei que eu já vi em algumas conversas que eu tive com algumas pessoas, né, e trabalharam em CAPS mesmo, e alguns que trabalham, por exemplo, que trabalham na cozinha ou mesmo na limpeza, aí diz, não, mas o importante para o CAPS são vocês de nível superior. E eu digo, opa, vamos dar uma paradinha, não é por aí. O importante não é apenas a equipe de nível superior, mas sim vocês que fazem todo o... Porque muitas vezes o usuário ele, não tem um contato, né, diretamente no primeiro momento com o profissional de nível superior, mas com o pessoal da limpeza, com os monitores, né, e isso contribui muito para o bom andamento dos trabalhos. E assim, o que você indicaria, né? O que um assistente social precisa conhecer, entender para atuar nessa área? Primeiro, você tem que amar a profissão, né? Assim como todos os outros, todas as outras áreas, saúde mental não é diferente. Você tem que amar, né? Você tem que gostar de atuar, né, como assistente social, né? É uma dificuldade em alguns casos. Eu mesmo já ouvi pessoas me falarem isso, que entraram no serviço social
por achar que seria bem mais fácil, só que chegando lá viu que não era tão fácil, né? E também porque para eles seria uma porta de emprego, né? Sim. Eu, quando comecei a minha faculdade, eu comecei, inclusive, por influência de familiares, né? Para que eu fosse. Mas quando cheguei na universidade, eu me apaixonei por serviço social, né? E hoje eu vivo no dia a dia, né? E tento realmente cada vez aprender mais sobre essa área, né? E também gostar de saúde mental, né? Porque você tem que despir-se de todo preconceito, toda visão que a sociedade, em algumas vezes, lhe impõe, né? Você tem que passar a ver o deficiente mental quanto ser humano, o qual ele é. Por quê? Porque em momentos de crise terá N situações onde você irá enfrentar, né? Então você irá ver várias situações em momento de crise e várias pessoas falando sobre aquele momento de forma diferente. Eu mesmo já ouvi, por exemplo, no momento de crise as pessoas colocarem a responsabilidade, vou falar de uma forma bem simples, em espírito imundo. Já ouvi muito falar sobre isso. A pessoa, por exemplo, ouviu voz. Isso é coisa do inimigo, né? E outras, às vezes, falam, não, porque ele não tem o que fazer, ele não tem outra ocupação. E não é, né? E não é. Na verdade, a pessoa está passando por um transtorno mental em virtude de alguma consequência, de algum trauma, digamos, que ela pode ter sofrido quando trata-se de estresse pós-traumático, né? Ou mesmo de algo que desencadeou o problema mental. É o que chamamos de gatilho, né? Que desencadeia o problema mental. É um problema genético, em sua maioria é um caso genético, né? Então, saúde mental, assim como parte das doenças, eu não vou dizer 100%, né, porque essa não é a minha área, mas boa parte das doenças, alguém da família já teve um problema mental. Então, é importante você passar a ver a saúde mental de uma forma diferenciada. E, claro, estudar muito sobre saúde mental, né, ler muito sobre saúde mental, assistir muito filme, né, inclusive eu localizei aqui alguns filmes, né, sobre saúde mental, que lá no final eu vou passar, inclusive, permitindo, eu vou deixar o número do WhatsApp, as pessoas que quiserem indicação de livros também, eu estou à disposição. Eu gosto muito de contribuir, né, principalmente para aquelas pessoas que querem aprimorar o conhecimento sobre uma determinada área, né, e querem ver as coisas de uma forma diferente, né, querem passar a ver a saúde mental como realmente ela é, né, tirar de lado aquela visão de que o deficiente mental ele é sempre violento, né, que é sempre perigoso, e ver as coisas de uma forma diferente, né. Infelizmente, eu tenho me deparado com colegas profissionais que não têm a coragem, por exemplo, eu já vi né, um dia me dizer, Samuel, eu não tenho coragem de entrar no CAPS, por exemplo, não tenho coragem de entrar no hospital psiquiátrico, eu tenho medo de entrar porque eu não sei o que pode acontecer, né? E aí eu sempre digo para ela, é algo cativante, depois que você entrar você vai ver que não é nada do que você pensa. Claro, é preciso ter alguns cuidados, não é? Você tem que estar em alerta, na maioria do tempo você precisa estar em alerta, por quê? Porque o deficiente mental, se ele estiver em surto, se ele estiver em crise, ele pode fazer alguma coisa que ele não quer naquele momento, né? Mas que infelizmente, em virtude do transtorno que ele está sofrendo, ele passa a cometer alguns atos, né? Então, é preciso ter o cuidado, mas nada de ter medo, né? Porque só indo mesmo no hospital psiquiátrico, em um CAPS para ver como é diferente, né? Eu, por exemplo, tenho
temos usuários em saúde mental e estuda, que estuda. Eu tenho um dos nossos usuários, por exemplo, que quando ele chegou no CAPS, ele tinha a série. Hoje terminou o ensino médio, já, graças a Deus, terminou o ensino médio, né? E já estava conversando comigo outro dia, falando sobre ir para a universidade, perguntando para mim se era possível ele ir para a universidade. Eu falei para ele que o céu é o limite. Ele pode conseguir chegar onde quer, basta lutar, né? Basta manter o tratamento em dias, continuar fazendo o tratamento e buscar alcançar esse objetivo, né? Ele procurou conversar comigo porque eu lembro, a primeira vez ele esteve conversando comigo em 2010, lembro até o ano, o primeiro atendimento que eu fiz com ele, ele estava com medo de voltar para a escola, do preconceito que a escola teria, né, do preconceito que os colegas teriam, e eu falei para ele que ele é único neste mundo. Ele é especial. Mostrei para ele a importância que ele tinha para ele mesmo. Primeiro, ele precisa ver ele, né, como realmente é. E depois começa a ver as demais pessoas. Mas primeiro se preocupar com ele, né? E isso contribuiu muito, porque todas as vezes que ele olhava para as pessoas, que alguém olhava meio sem jeito para ele, quem sabe um pouco preocupado, um pouco com medo, ele passava a lembrar de tudo que eu falava, né, para ele, da importância que ele tem no dia a dia, e que a única pessoa que poderia impedir de alcançar alguma coisa era ele próprio, né? Ele tinha muito a alcançar. Nós temos N usuários, né, que conquistaram já algumas coisas mediante esforço, mediante crença. Outro dia eu atendi uma usuária, por exemplo, com pensamento suicida, né? E eu conversei muito com ela, mostrei para ela a importância que ela tinha na família, na sociedade, mostrei para ela que as pessoas têm a visão, né, muitas vezes distorcida da saúde mental, mas que isso não deveria trazer um certo transtorno para a vida dela, porque a vida dela era o bem mais importante que ela tinha. E eu comecei a mostrar para ela várias situações, né, vários momentos na vida dela que ela conquistou. Ela esperava impossível. Acho que 5 dias depois eu encontrei com ela, ela veio, me abraçou, né, e disse: eu vou seguir os seus conselhos. Voltei para a escola, estou tirando boas notas e eu estou fazendo a diferença, como você me pediu um dia. Faça a diferença aonde você estiver, para o bem. E graças a Deus, realmente ela está alcançando os objetivos dela. Que maravilha, mas Samuel. É ler, viu? É ler, é pesquisar, é ver a saúde mental de uma forma diferente, né? De uma forma cativante, de uma forma mais humana. Infelizmente, a nossa sociedade precisa ainda, boa parte da nossa sociedade, claro, precisa ainda ver a deficiência mental como algo a ser humanizado, né, a ser trabalhado no dia a dia, tirar um pouco o preconceito que se tem, né, daquela saúde mental, onde as pessoas, ao sofrer um surto, eram internadas e ficavam presos em locais fechados, né, manicômios. Tirar aquela visão de que o deficiente mental, todo deficiente mental é violento. Ele não é violento. Nós temos vários tipos de deficiência mental. Nós temos desde os casos mais simples até os casos mais graves, mais complexos, mas todos eles são importantes, são diferentes, né? São marcantes. Cada usuário, né, que atendemos no CAPS é uma experiência nova, porque eu já recebi casos, por exemplo, de delírio religioso,
Já atendi casos de pensamento suicida. Isso aí, infelizmente, é algo que tem crescido na nossa sociedade, né? Já atendi casos de compulsão sexual, já atendi também, muito interessante, né? Esses casos que precisa de tratamento, né? Já atendi casos de demência também. Então são muitos casos e cada um mais interessante do que o outro. Retardo mental é outro que me chama a atenção. Eu tenho um usuário, por exemplo, que ele tem retardo mental, mas ele tem o WhatsApp. Ele fala comigo quase todo dia. Sempre a mesma coisa. Samuel, bom dia. Boa tarde ou boa noite. Ou, quando ele quer, quando ele quer fazer raiva mesmo, ele fala de política. Bacana. Samuel, passou um filme na minha cabeça. Passou um filme na minha cabeça aqui do contato, da experiência que eu tive no estágio. Nossa, e são diversas demandas, né? Cada uma com a sua particularidade. Você precisa realmente estar bem preparado para receber cada tipo de demanda, saber lidar com isso, né? E eu queria saber de ti o que é que você faz? Quais são as atividades que você desenvolve no CAPS? Quais são suas atribuições lá? Olha, o profissional de serviço social, né, ele é um interlocutor, né, entre o usuário, a equipe e a rede de apoio, né? Então, geralmente é feito participando dos grupos, né, que são grupos, às vezes, primeiro é o grupo do Bom Dia, né, onde fazemos com todos os usuários. Então, buscamos saber desse usuário como ele passou o final de semana ou como ele passou a noite, né? Então, eles conseguem expor, uma boa parte, na verdade, consegue expor como passaram a noite ou passaram o final de semana. Às vezes, tem alguns casos que eles sentem um pouco de vergonha. Então, a equipe, como um todo, observa todos os detalhes. Enquanto eu estou falando com os usuários, os outros companheiros que trabalham comigo, desde do monitor, né, até o outro profissional de nível superior, observamos as ações daqueles usuários. Então, observamos detalhes. Às vezes, uma coisa simples nos faz ver que realmente ele não está bem. Então, é realizado o primeiro grupo, com o grupo de acolhimento, né, que é o Bom Dia. Depois do acolhimento, depois do Bom Dia, então anotamos tudo que nos foi passado, né, e tiramos também as dúvidas, caso apareça. Né. Falamos um pouco sobre algumas situações. Geralmente, eu prezo muito, na minha área, em falar muito sobre direitos. Né. Não é que outras questões não sejam importantes, mas eu falo muito sobre direito e sobre realmente o convívio no meio social. E eu falo mais sobre isso, principalmente porque eles têm uma vida fora do CAPS, então eles têm o dia a dia na igreja, né, nos bailes, tem um convívio diferenciado e que faz com que, muitas vezes, eles acabem sofrendo algumas situações bem delicadas, né, nesses locais. Primeiro, por pessoas não saberem o que é saúde mental e como ela funciona. Né? Então, eu busco sensibilizar eles da importância deles compreenderem essas pessoas, verem que essas pessoas não compreendem, não entendem ainda que a saúde mental é algo diferente, é algo marcante, e que alguns casos de deficiência mental, né, esses deficientes, eles naquele momento eles estão no mundo deles, eles não estão no mundo real, né, no mundo qual estamos vivendo. Então eles estão no mundo deles, né? Inclusive companheiros que às vezes vai me visitar lá, eles acham muito interessante, porque às vezes o usuário chega para mim e diz assim, eu vi tal coisa.
E aí o rapaz olha para mim e acha que isso não existe. Aí eu olho para ele e digo, rapaz, foi mesmo, você viu, viu. Eu tenho certeza que você viu. Né? E aí eu vou norteando ele, vou compartilhando aquele conhecimento, aquilo que ele acha que viu, né? Naquele momento de crise, e eu vou mostrando para ele outros caminhos. E permita ele perceber de uma forma diferenciada, né, que aquilo não é a realidade, aquilo é apenas um pensamento, é a mente dele, né, que está trabalhando naquele momento de uma forma diferente. Mas é algo muito cativante, muito interessante. Saúde mental é algo especial. Né, são alguns anos de experiência, não poucos anos, né? Mas é algo que chama muita atenção no dia a dia. E são experiências novas, né? A cada dia é um aprendizado maior, é uma experiência, né? A cada momento. E é marcante, né? É marcante. Durante a live, você vai ver o quanto Você já conhece, né? Porque já Sim. estagiou, mas quem ainda não teve a oportunidade de estagiar, que não teve ainda a oportunidade de conhecer a saúde mental, como realmente ela é, né, de ir ao CAPS, eu aconselho. Vá ao CAPS do seu município, converse com o assistente social de lá, busque conhecer, né, a deficiência mental como realmente ela é. Eu costumo muito falar em palestra, inclusive em uma universidade, há um tempo atrás eu tive uma palestra, né, e eu falei que se a sociedade passasse a ver a saúde mental da forma que realmente ela é, teríamos menos preconceito quanto à deficiência, né? E iríamos diminuir também a quantidade de situações, né, o qual as pessoas enfrentam, né, e muitas vezes sofrem sozinhos por terem vergonha de falar, né, que precisam de ajuda, que está com algum problema mental, né, seria bem diferente. Infelizmente, como eu falei lá no início, né, a sociedade ainda tem um certo preconceito e tem também aquela visão de que boa parte de coisas que acontecem em nossa vida é responsabilidade do inimigo. Né? E não é. Verdade, viu? E não é. Né? É bem diferente. Problema mental é problema mental. Problema espiritual, para quem acredita, é problema espiritual. São duas coisas bem diferentes que não têm relação direta com o problema mental em si. Né? O problema mental é um problema genético, é um problema do cérebro, né? Que é tão pequeno, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade enorme de armazenar informações, inclusive, Bagunçar um né, de pouco, né? descodificar Nossa. muita coisa, bagunçar. É muito interessante. Né? Nosso cérebro, ele é algo sobrenatural. Né? Há um tempo atrás eu participei, inclusive, de uma palestra com uma grande especialista em neurolinguística. Né? Infelizmente, acho que há 2 meses, 3 meses, o nosso estado perdeu essa profissional, que faleceu ataque cardíaco, né? Mas os companheiros aqui de Alagoas com certeza já tiveram a oportunidade de participar de uma palestra com ela, que era a Luli Pimenta, uma especialista em neurolinguística. A mulher era crânio, né? E ela mostrou o quanto o nosso cérebro ele tem potencial de certas decisões, né? Inclusive a força. A força do ser humano, as pessoas pensam que está no braço. E não está. Ela está no cérebro. Ela está no cérebro. Ela provou isso, inclusive, colocando 4 mulheres, né, para levantar um homem de 70 quilos. Aí pode-se dizer, mas é uma coisa simples. Não é. Porque ela mandou fechar a mão, abrir o dedo e colocar, né, e no outro, e elas levantarem. Sendo que ela
programou o cérebro, né, dessas pessoas para levantar 5 quilos. E só acredita mesmo quem já participou da palestra dela e vê. Conseguiram levantar até um certo ponto esse rapaz, né? E aí depois, antes dela programar o cérebro para 5 quilos, ela mandou tentarem levantar no peso o qual ele tinha normal, 70 quilos, e não conseguiram. E quando ela programou o cérebro, conseguiram levantar. E ela falou, olha minha gente, isso aí foi para mostrar para vocês que a força de vocês não está nos braços, né? A força de vocês está no cérebro. Quando vocês pensam, acontece. Né? Seja naquele momento ou depois, mas acontece. É a mesma coisa, quando você tem medo de alguma coisa, né, tende ao cérebro a transmitir aquela informação do medo, e você começa a ver coisas. Né, E é começa muito real, né? a É ouvir. muito real como isso acontece. Muito real. Muito real. Né? Isso quando se fala em neurolinguística. E quando se fala em saúde mental em si, né, problemas mentais, é outra coisa bem interessante, porque o problema mental ele é bem mais profundo. As pessoas que passam por isso, elas verem realmente, né, no seu inconsciente, elas verem aquilo acontecendo com elas. Né? Elas sentem aquilo acontecendo com elas. Por exemplo, quem tem síndrome do pânico, né, ou mesmo ansiedade. Eu outro dia conversava com uma pessoa que ela tem ansiedade, e ela falava, Samuel, eu pensava que eu ia morrer. Eu sentia como se eu estivesse morrendo. Eu sentia o coração parando, eu sentia a falta de ar, né? Mas aí, naquele momento, ela parava, lembrava que não era por aí. Né? Calma, isso vai passar. Não se preocupa que vai dar tudo certo. Isso é apenas uma crise de ansiedade. E foi se acalmando, e o cérebro ele recebeu aquela informação, foi respirando, é outra coisa importante para oxigenar o cérebro. E o cérebro recebeu aquela informação que ela estava bem, que aquilo era apenas um problema da ansiedade dela. Né? E ela conseguiu superar aquele momento. Mas, uma hora ou outra, ela ainda volta a ter essa ansiedade, né? E está tratando, graças a Deus, está tratando. Isso é muito, muito proveitoso quando se faz o tratamento corretamente, porque tem tudo para evoluir bem, tem tudo para melhorar. Quanto mais rápido houver o tratamento, melhor é a evolução. Né? Quanto mais tardio o tratamento, mais a pessoa vai sofrer, mais complicado, dependendo do caso, pode ficar, né? Ou demorar mais um pouco o tratamento. Então, é muito interessante. Muito. Encantador, né? Uma área encantadora. A assistente social pode estar fazendo muita coisa, né? Inclusive, tá tendo um acompanhamento de perto, conscientizando a família, articulando a rede. Qual a diferença da atuação do psicólogo e assistente social no CAPS? As atribuições, né? Enfim. Qual a diferença do psicólogo? Nós temos atribuições em comum, né? Que são os grupos, só que o olhar é diferenciado. Né? Eu vejo o usuário quanto ser social, quanto pessoa dotada de direitos. Né? E o psicólogo, ele vê quanto ser social, mas ele vê também o lado psicológico. Né? Ele tem uma visão bem diferente. Em alguns aspectos, há um complemento. Por quê? Observamos o usuário como um todo. Então, percebemos em detalhes do que o usuário está falando. Às vezes, o usuário ele fala até mesmo sem querer, mas por impulso. Por exemplo, o pensamento suicida. Né? Eu consigo observar aquele momento de quem está pensando em suicídio, né? de uma forma diferenciada, e em algumas vezes da forma que o psicólogo ele vê. Só que o psicólogo ele se aprofunda mais. Né? Que infelizmente o pensamento suicida, ele é algo que tem crescido, né, em nosso país, é algo que as pessoas ainda não estão percebendo a gravidade quanto deveria,
principalmente os pais. Eu ouvi um dia uma pessoa com pensamento suicida, me falava, meus pais só vão perceber que eu não estou bem quando eu não estiver mais aqui. E aí é onde precisamos ter o cuidado para falar com ele, né? Mostrar para ele a importância da vida, mostrar para ele o quanto ele já venceu no dia a dia, né? E principalmente que ele já venceu a primeira batalha. Fase de formação ainda. Não, gente, não me digam que travou. Espermatozoide, né? Quando houve aquela Samuel disputa travou para chegar até o óvulo. Só o finalzinho travou. Ah, sim. Como eu estava falando, eu procuro mostrar, né, que ele já venceu a primeira batalha, que foi no momento da fecundação, o óvulo, o espermatozoide. E eu começo a mostrar por ali. E aí eu vou mostrando a importância. Então, a abordagem do assistente social, nesse caso, né, é um pouco diferente da abordagem do psicólogo. Em outros casos também, porque o psicólogo, inclusive, ele faz a psicoterapia. O assistente social não. Ele faz a orientação social e, claro, quando vemos a necessidade naquele momento de uma avaliação com o psicólogo, né, de um acompanhamento com o psicólogo, encaminhamos esse usuário para o psicólogo. Né? Tem casos que conseguimos conversar, a pessoa sai mais aliviada, né? Mas tem alguns casos que temos que já encaminhar direto. Então, a diferença é por aí. Né? O psicólogo ele faz a psicoterapia. O assistente social ele faz mais a orientação, né? E tem as atribuições de cada profissional. Mas sempre, no final, complementamos um ao outro dos conhecimentos. Interessante demais. Como é o seu acolhimento, atendimento? Como é seu acolhimento, atendimento a adolescente com... Acho que é ideia suicida, alguma coisa eu quis falar relacionado a isso. Como é o atendimento? O atendimento. A equipe ela é orientada, desde a recepção até os técnicos de nível superior, a ouvir. Né? Então, o pensamento suicida, nós só começamos a escrever, por exemplo, e colocar, né, na folha de acolhimento desse usuário, depois de ouvir. Né? Ouvir atentamente, prestar atenção no que ele está falando. Não é só, claro, o pensamento suicida, mas todos os demais casos, primeiro, paramos, ouvimos, sem interromper. O pensamento suicida é algo que ele precisa daquela atenção. E com o cuidado, sem julgamento. Né? Porque uma das coisas que tem dificultado o tratamento do pensamento suicida é que as pessoas têm uma visão de que quem pensa em suicídio nunca vai cometer. Né? E não é verdade. Existe casos, infelizmente, nós temos aí estatísticas, de que pessoas que pensaram em suicídio e concretizaram. Algumas, infelizmente, não falaram, né? Mas demonstraram. Porque todo pensamento suicida, ele demonstra aquilo que ele vai fazer. Às vezes a pessoa vai para o CAPS, né, com outro problema de saúde mental, por exemplo, ansiedade. E ao chegar lá, a equipe já é orientada a veio para fazer o acolhimento, digamos, o primeiro acolhimento. Então, já tem um técnico, né, lá que vai fazer esse acolhimento, vai ouvir. E aí começamos a ouvir esses usuários, começamos a tentar, né, entender o que ele está sofrendo, e em alguns momentos a gente chega a perceber em algumas palavras que ele está pensando, né, em cometer suicídio, por exemplo. E não é só na fala, observamos atitude, observamos comportamento, né? Inclusive, eu mesmo, durante o atendimento, eu observo a pessoa por completo. Então, eu olho os braços, eu estou olhando para ela, mas meus olhos, né,
360 graus, vamos dizer assim. Ele está observando tudo. Então a pessoa chegou com a camisa de manga comprida, eu já dou uma observada para tentar entender por que está com a camisa de manga comprida. Eu não pergunto, eu vou dando tempo para que a pessoa vá falando. E em alguns momentos eu, lá na frente, vou tentar entender, né, por que algumas atitudes. Né? E aí eu deixo sempre aberto, olha, você tem aqui alguém que está pronto ali ouvir, sem nenhum preconceito, né, sem te ver como alguém fraco, alguém que não consegue vencer, o que não é verdade. Porque o maior problema hoje, em algumas profissões, né, é entender a outra pessoa, principalmente alguns profissionais de saúde que não são da saúde mental, é entender que aquelas pessoas que pensam em suicídio, elas querem ser ouvidas. Aquelas pessoas que se automutilam, e aí na maioria das vezes, caso de pensamento suicida não é de uma hora para outra. Então, existem pessoas que já vêm de uma automutilação, né, e N situações na trajetória da vida dela, é preciso se compreender. Eu atendi outro dia uma certa usuária, né, que ela nos procurou, e, aliás, um usuário, né, e ele deixou bem claro, trabalhava na época, inclusive, em Arapiraca, a cidade vizinha, e ele deixou bem claro isso. Eu já procurei ajuda em todos os lugares. Eu já fui em todos os lugares tentando encontrar alguém que apenas me ouvisse, né? E eu não encontrei. E aí eu disse, você veio para o lugar certo. Porque eu posso passar 1 hora na sala de atendimento, mas eu estou aqui para lhe ouvir. Fale tudo que você precisar falar, né? E, inclusive, nessa hora eu desligo até o celular. Quem precisar falar comigo, espere terminar o atendimento, porque eu não falo com ninguém, a equipe já sabe disso. Os próprios usuários sabem disso, que eu dedico aquele tempo para aquela pessoa, né? Para ouvir aquela pessoa no momento que ela está passando. E aí, também converso com essa pessoa para sensibilizar ela da importância dela conversar com outras pessoas da família que possam ajudar, né? Caso ela queira, eu posso chamar algum familiar para conversar, né? Para mostrar a importância em ter o cuidado com aquela pessoa, porque aquela pessoa pode tentar suicídio, assim como pode não tentar, mas não é algo confiável. Né? Infelizmente, o pensamento suicida não é algo que se pode confiar. É um dos maiores desafios que temos hoje na saúde mental. Claro, tem outros casos, né? Mas um dos desafios é esse. É lidar com o pensamento suicida. Já que existe N teorias. Né? Eu já ouvi muitas teorias. Respeito quem tem a sua teoria, quanto ao pensamento suicida. Eu já ouvi várias histórias, como falta de Deus, como falta do que fazer, né? Falta de ocupação, N situações. E, na verdade, a única teoria que eu encontro que me faz ver o pensamento suicida como realmente ele é de alguém que precisa ser ouvido. Alguém que precisa de uma mão amiga, de alguém que esteja ali ao lado, né, atento àquele sofrimento. Né? Na maioria das vezes, o pensamento suicida ele vem por algum fator anterior que aconteceu, né, que na vida que não foi resolvido naquele momento. Né? Já atendi e eu já vi N situações de motivos que levaram e desencadearam ao pensamento suicida. É bem interessante, um pouco complexo. Né? Se a pessoa não puder ajudar nesse caso, o melhor a fazer, primeiro, ouvir, sem interromper, né? E orientar a buscar ajuda profissional, seja no CAPS, seja com um psicólogo, mas procurar ajuda profissional. Né? Isso não é sinal de fraqueza, buscar ajuda.
nós, quanto seres humanos, em algum momento da nossa vida, vamos precisar de alguém para nos ajudar, né? Então, é importante buscar ajuda. É importante, inclusive, eu falo isso, né, na igreja qual faço parte, inclusive em outros companheiros de outras igrejas, eu mostro muito isso. É importante que os líderes espirituais entendam a importância que eles têm para os seus liderados, né? Então, chegou um caso desse, vamos deixar de lado um pouco o lado religioso, vamos ver ele quanto ser humano, no momento que ele está enfrentando, né? Vamos tirar um pouco de lado essa visão de que tudo é espiritual, né? E não é. Não é. Pensamento suicida é um distúrbio realmente, né, no cérebro, é algo psicológico, é algo que precisa de tratamento, de acompanhamento. E só buscando essa ajuda profissional para lidar com aquele sofrimento que ele enfrentou, às vezes durante longos anos, né, ou mesmo pouco tempo, mas que marcou a vida dele, que fez com que ele viesse a sofrer, né, de uma forma muito tremenda, muito forte, que ele consiga resolver aquele problema, ou pelo menos minimizar aquela situação, né? Então, é dessa forma que precisa se trabalhar. Claro que não é só o pensamento suicida, mas qualquer outro problema mental, eu atendo, eu procuro dar atenção.